Sou o pastor Reinaldo Moraes e hoje quero convidar você a refletir sobre uma pergunta que não deve ser respondida de forma apressada. Você leva a sério o seu pecado? E o tema, pecado e graça. Romanos 6:23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Salvador. Vivemos em uma época em que muitas pessoas procuram justificar seus erros, minimizar suas falhas ou tratar o pecado como algo comum. Entretanto, quando olhamos para as Escrituras, descobrimos que Deus vê o pecado de maneira muito diferente. A forma como Deus reagiu à primeira transgressão da humanidade revela tanto a gravidade do pecado quanto a profundidade da sua graça. O relato de Gênesis 3 nos apresenta um momento decisivo na história da humanidade. Adão e Eva desobedeceram a ordem clara de Deus e imediatamente as consequências do pecado se manifestaram. O Senhor pronunciou juízo sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. A dor, o sofrimento, a fadiga, os conflitos e a morte passaram a fazer parte da experiência humana. Essa narrativa nos ensina que Deus leva o pecado muito a sério. O pecado não é apenas uma falha moral ou um erro de julgamento, é uma rebelião contra a santidade de Deus. Ele destrói relacionamentos, corrompe o coração humano e produz consequências que alcançam toda a criação. Mas existe algo extraordinário nesse mesmo relato. No exato momento em que Deus pronunciou o juízo, ele também pronunciou a esperança. Em Gênesis 3:15, Deus prometeu que viria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Antes mesmo que o ser humano compreendesse a profundidade de sua queda, Deus já estava revelando seu plano de redenção. Isso nos mostra duas verdades inseparáveis. Deus é santo e não ignora o pecado, mas também é misericordioso e providenciou um Salvador. A cruz de Cristo é a maior demonstração dessas duas realidades. Nela vemos a seriedade do pecado, pois foi necessário o sacrifício do Filho de Deus, e nela vemos a grandeza da graça, pois esse sacrifício foi oferecido em nosso favor. Quando contemplamos o jardim do Éden e a cruz do Calvário, percebemos que Deus nunca tratou o pecado com indiferença. O pecado trouxe condenação, mas Deus providenciou redenção. O pecado trouxe morte, mas Deus ofereceu vida. O pecado separou o homem do Criador, mas Cristo abriu o caminho da reconciliação. Por isso, não devemos minimizar aquilo que custou o sangue de Jesus. Ao mesmo tempo, não precisamos viver presos à culpa, porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A resposta correta diante dessa verdade é viver em arrependimento, gratidão e obediência, honrando aquele que nos amou e entregou sua própria vida para nos salvar. Ore comigo. Senhor, ajuda-me a enxergar o pecado da maneira como Tu o vês. Livra-me de minimizar aquilo que Te ofende e me afasta de Ti. Dá-me um coração sensível para confessar e abandonar tudo o que não agrada à Tua vontade. Obrigado, porque mesmo diante da minha culpa, preparaste um caminho de redenção através de Jesus Cristo. Que eu viva todos os dias consciente do preço da minha salvação e profundamente grato pela Tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim, que eu oro, Pai, e já Te agradeço. Amém. Paz.